Graça e paz, amados. Deus esteja operando e agindo na nossa vida de uma forma graciosa e misericordiosa. Estamos mais uma vez gravando o nosso vídeo da semana e vamos para o 7º estudo das bem-aventuranças e já estamos quase concluindo. Nós queremos agradecer a todas as pessoas que têm ouvido, têm dado seu like, inscrito no canal, e queremos que o Senhor esteja realmente agindo. Fazemos isso para realmente o nome do Senhor ser glorificado. Hoje eu gostaria de estar entrando no 7º estudo das bem-aventuranças, que vai falar sobre os pacificadores. Nós já vimos que os bem-aventurados são os pobres de espírito, são aqueles que choram, são os humildes. Os bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Também são aqueles que são misericordiosos, e os bem-aventurados são aqueles que são puros, limpos de coração. Hoje, nesse 7º estudo, nós vamos ver as bem-aventuranças dos pacificadores. A palavra do Senhor, no versículo 9 de Mateus capítulo 5, vai dizer: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Eu gostaria de iniciar a nossa meditação com uma ilustração. Havia um rei que ofereceu um grande prêmio a um artista que fosse capaz de captar numa pintura uma paz perfeita. Então muitos artistas tentaram, se disponibilizaram a fazer uma pintura que representasse essa paz perfeita. O rei, depois de algum tempo, mandou trazer essas pinturas e ele começou a observar e admirou de todas elas 2 pinturas que ele mais gostou. A primeira era de um lago muito tranquilo. Esse lago era um espelho perfeito, onde se refletia umas plácidas montanhas que se rodeavam em volta desse lago. E sobre elas encontrava-se um céu muito azul, com tênues nuvens brancas. Todas que olharam para essa pintura pensaram: essa representa ou refletia a paz perfeita. Mas havia uma segunda pintura, também tinha montanhas, mas essas eram escabrosas e estavam despidas de vegetações. E sobre elas havia um céu tempestuoso, do qual se precipitava um forte aguaceiro com faíscas e trovões. Montanha abaixo parecia retumbar numa espumosa torrente de água. E tudo isso se revelava nada pacífico. Porém, quando o rei observou mais atentamente, reparou que atrás da cascata havia um arbusto crescendo de uma fenda na rocha. E neste arbusto encontrava-se um ninho. E ali no meio do ruído da violenta camada de água estava um passarinho placidamente sentado no seu ninho. Paz perfeita. Essa foi a pintura escolhida pelo rei. Sabe por quê? Porque, explicou o rei, paz não significa estar no lugar sem ruídos, sem problemas. Paz significa que, apesar de estar no meio de tudo isso, permanecemos calmos em nosso coração. Este é o verdadeiro significado da paz. E essa paz, queridos, citada na história, somente Jesus pode nos proporcionar. E hoje em dia, onde nós podemos realmente encontrar a paz? Como nós podemos dizer que somos pacificadores e temos a paz para trazer aos homens de boa vontade? Ou como nós podemos pregar essa paz no mundo onde há guerra, onde há tanto conflito, onde há tantos problemas? Onde a paz está? Onde está a paz prometida? Você pode perguntar. É verdade que vivemos neste mundo cheio de guerras, cheio de violência, cheio de miséria, mas se meditarmos na palavra de Deus, veremos que tudo que traz paz foi providenciado por nosso Senhor Jesus Cristo. O amor, o perdão, a tolerância, a compaixão, a bondade, a paciência, a verdade. Quando escolhemos viver segundo os ensinamentos de Cristo, a paz é consequência. No mundo não encontraremos, mas podemos promovê-las às pessoas, ao mundo que geme por tanta paz.
Se nós tivéssemos mais pessoas pacificadoras, nós teríamos menos problema no mundo e na igreja. Nós vamos ver nessa meditação sobre algumas referências sobre paz. O que significa pacificar? Nós vamos analisar exemplos de pessoas que pacificaram situações de conflito, que significa, na verdade, a expressão, né? Ser filho de Deus. Vamos fazer uma análise desse versículo. Eu sei que nós não podemos aprofundar muito, mas nós gostaríamos de estar, né, trazendo ao seu coração o que significa ser pacificador, o que significa ser as pessoas que vão estar trazendo paz a outros corações e o que significa ser chamado filho de Deus. Podemos começar com algumas referências gerais sobre a paz. Como eu já disse, no mundo onde nós temos, fala tanto de paz, mas nós encontramos muita falta de tolerância, falta de realmente concordância para haver paz. O próprio salmista diz, né, que os ímpios falam de paz, mas os seus corações estão penetrados de perversidade, não praticam aquela paz, né? Há uma relação do Senhor Jesus com essa paz. Por quê? Porque ele foi chamado príncipe da paz, lá em Isaías capítulo 9, versículo 6. Quando Jesus nasceu, os anjos glorificaram o Senhor numa mensagem de paz. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Quando Jesus foi apresentado no templo, Zacarias, em seu belo cântico, declarou, dentre outras coisas maravilhosas, que o Senhor Jesus estava e ia nos conduzir à paz. Ele citou para iluminar os que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Veja que expressão maravilhosa que Zacarias traz numa profecia em seu cântico a respeito de Jesus. Jesus, na verdade, deu sua vida para trazer paz universal no sentido mais amplo possível, tanto na terra como nos lugares celestiais. Existe uma relação do cristão com a paz. E o crente deve seguir esta paz. As Escrituras dizem, apartai-se do mal e fazei o bem. Procura a paz e segue-a. Interessante que quando nós saudamos alguém com essa paz, né, o próprio Jesus nos ensinou isso, ele diz, quando você chegar a algum lugar, você deve dizer paz do Senhor. Se não receberem essa paz, ela volta de volta, ou melhor, ela torna a voltar para você. Há um terceiro ponto, né? Os que promovem a paz têm a promessa de terem alegria. O salmista, ou melhor, o sábio Salomão em Provérbios diz assim, no coração dos que maquinam mal há engano, mas os que aconselham a paz têm alegria. Um quarto ponto, quando nós temos uma atitude que agrada ao Senhor, Ele faz com que até os nossos inimigos tenham paz conosco. O verso de Provérbios 16, versículo 7, diz o seguinte, sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos fazem que tenham paz com Ele. Agora, o que significa ser pacificador? Não é simplesmente ser dotado de uma natureza pacífica. Muitos são chamados, ele é tão calmo, né? Ele transmite tanta paz. Ser pacificador não significa isso, não significa que a pessoa tem uma natureza pacífica. Ou segundo, ter somente a característica de aceitar a paz sem um protesto. Sem protestar, sem, na verdade, concordar com tudo. Então quer dizer que eu tenho paz? Ou que eu sou pacificador? Terceiro, não é apenas preferir a paz ao invés do desacordo, ou simplesmente ter a paz na alma com Deus. Ser pacificador é, na verdade, ter um caráter de promover ativamente a paz e procurar estabelecer a harmonia entre os inimigos. Ter uma atitude ainda mais elevada e mais forte que a proposta
por Paulo em Romanos capítulo 12, verso 8, que diz assim: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Há uns anos atrás, fomos pregar o evangelho numa cidadezinha, num lugarejo chamado Porto Agrário. E esse lugar tinha mais ou menos 1000 e poucos habitantes, e todos eles moravam em casinhas, né, de pau a pique, né, feitas de barro. E ali nós anunciamos o evangelho por algum tempo, e até foi fundada uma igreja naquele local. E a primeira vez que estivemos lá, houve muitas conversões, e foi enviado um missionário, e eu também trabalhei como missionário nesse local, né, e se converteu uma senhora chamada Josefa, e ela era uma pessoa muito encrenqueira naquele local, muito briguenta, brigava com todos, não tinha paz com a sociedade, não tinha paz com aqueles moradores. E ela se converteu, e ela ouviu uma mensagem dizendo a respeito desse versículo: se for possível, quando estiverem vós, tende paz com todos os homens. E ela nos procurou, e procurou o líder daquele local que estava ali como missionário, e ele chamava Elias, e falou: olha, eu preciso, para batizar, eu preciso ter paz com todos, mas eu já briguei com quase todas as pessoas aqui desse local, desse lugarejo. E Elias propôs para ela: então vamos sair de casa em casa, batendo na porta, e aí você vai pedir, né, desculpa, você vai estabelecer a paz de novo com os seus vizinhos, né, com os moradores. E ela, com muita humildade, né, porque havia conversão no coração dela, porque havia o Espírito Santo que o incomodava para ela ter paz com todos, e ela saiu e foi de casa em casa, até chegar no local, e lá no meio, né, do quintal, ela chamou a pessoa, a moradora, e diz: olha, eu vim aqui para te pedir desculpa, para te pedir perdão pelo que eu te fiz, porque agora eu sou da lei dos crentes e eu preciso ter paz com todos. E a moradora daquela casa disse o seguinte: olha, eu realmente posso te perdoar, posso te desculpar se eu for aí e bater na sua cara. Só depois disso eu terei paz com você. E aí o líder, né, o missionário, disse: não, isso você não pode fazer. Ela veio aqui, espontânea vontade, lhe pedir desculpa. Se você não quer desculpar, então aí já é um problema seu. Mas Josefa está buscando a paz com todos. E eu estou contando essa ilustração também porque aquela mulher foi incomodada, porque esse versículo dizia que ela precisava ter paz, ela precisava buscar perdão, ela precisava dormir em paz sabendo que ela não tinha inimigos. E isso é ser uma pessoa que tem um espírito pacificador. Nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que foram pacificadoras. Agora nós podemos dizer que não há paz a qualquer preço, pois uma vez estabelecida em bases que não levam em consideração o amor, né, a justiça, não pode ser considerada como paz. Nós temos exemplos como José do Egito, filho de Jacó, né, que quando ele encontrou os seus irmãos, ele poderia vingar, ele tinha autoridade para vingar, ele tinha autonomia para fazer, mas ele procurou paz com seus irmãos. Durante toda a sua vida ele demonstrou que era um homem pacificador, um homem que sempre estava buscando paz com todos. Nós temos também o exemplo de Abigail. Abigail se tornou, depois de viúva, esposa do rei Davi, mas ela tinha antes, né, o seu marido chamado Nabal, um homem de um coração muito ruim. Davi o procurou numa certa batalha que ele enfrentava, pedindo que ele vendesse alimentos, que alimentasse o seu exército, e Nabal ficou com muita raiva e disse que não ia trazer nenhum alimento para Davi, o rei. E Abigail, né, sabendo disso, foi lá, né, porque Davi queria matá-lo, né, após essa negação. Abigail foi lá, serviu o rei, trouxe a ele alimentação, né, e ela promoveu paz entre Davi e Nabal. Só que Nabal,
na verdade, com muita raiva, com um homem amargurado, ele morreu de um ataque cardíaco, de tanta raiva que ele sentiu, né, pelo que Davi fez e pelo que sua esposa fez. Mas Abigail cumpriu o seu propósito de ser uma mulher pacificadora. Nós temos também os servos de Naamã, né, que Naamã procurando o profeta, e o profeta diz: mergulhe no Rio Jordão. E Naamã diz: não, eu não vou mergulhar no Rio Jordão, porque na minha terra existem rios melhores e mais limpos do que o Rio Jordão. E os servos de Naamã disseram: que é isso, meu senhor? O que te custa mergulhar? Ali trouxe paz, né? Trouxe não conflito ao coração de Naamã, e Naamã foi obedecer o profeta e foi curado. Temos o exemplo de Jesus, que é o maior pacificador, realmente aquele que traz paz, mas num dos episódios, né, do Novo Testamento, quando Tiago e João pediram que pudessem ter autoridade para descer fogo do céu àqueles que não seguiam Jesus, que pregavam até a respeito do caminho, mas não seguiam Jesus, e Jesus disse: não, aqueles que não me seguem, mas dizem e pregam em meu nome, estão comigo. Tiago e João eram chamados de Boanerges, né? Filhos do trovão. Alguém, né? Ou aqueles dois eram considerados homens, né? Duros, homens que não tinham desejo e não tinham, na verdade, um espírito pacificador. Mas Jesus trouxe paz ao coração e trouxe pacificação ao coração deles. E temos também Barnabé, quando Paulo, né, foge, né, de Damasco e fica um tempo fora, e ele volta a Jerusalém para poder anunciar o que havia acontecido com ele, né, a sua conversão, e muitos não queriam crer em Paulo porque ele era perseguidor da igreja, e Barnabé leva-o diante dos apóstolos, e ali realmente é estabelecida a paz entre Paulo e a igreja dos apóstolos. Agora existe uma pergunta: qual a aplicação disso na nossa vida? Você já pacificou alguma situação? Existem muitos obstáculos para a pacificação. E não é fácil alcançar a paz, e a sua conquista é resultado ou resultante de empenho. Existem tantos obstáculos que destacam quando a gente procura a pacificação. O primeiro é o eu próprio, né? É o egoísmo. É a doença espiritual que está minando, né, as bases da nossa sociedade nesse último século. As palavras mais conhecidas são usadas hoje em dia são os pronomes eu e meu. Eu sou, eu sei, eu farei, minha casa, meu emprego, meu nome, minha honra. É o homem vivendo para si e pouco ligando para a sorte do seu semelhante. O apóstolo Paulo em Filipenses nos cita o versículo 21 do capítulo 2, dizendo: porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. O segundo obstáculo é aquele espírito contencioso, aquele espírito da pessoa que busca sempre contenter com as outras pessoas. O apóstolo Paulo também em Timóteo diz: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva contenter, e sim deve ser brando para com todos. E também em Provérbios diz que Deus abomina aquele que semeia contenda entre os irmãos. Se existe obstáculo, existe também privilégios para ser um pacificador. Pacificador é como aquele bombeiro que, em face do incêndio, age para apagar aquele conflito, aquele fogo. E o pacificador também é assim. É aquele que traz paz, é aquele que traz, na verdade, acordo entre aqueles que estão digladiando entre si. O pacificador é alguém convencido do fato de haver recebido de Deus o ministério da reconciliação. O apóstolo Paulo diz que esse ministério foi dado a cada um daqueles que são bem-aventurados. Ele diz: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o mistério da reconciliação.
O pacificador é um homem cuja bandeira é a paz. Deste modo, ele está ocupado sempre em promover a paz. Primeiro, a reconciliação do homem com Deus. O homem está empenhado, aquele que é pacificador está empenhado em reconciliar o homem com Deus, levar a palavra de Deus ao homem, porque o homem está afastado, é inimigo de Deus, e ele tem que levar esse homem, essas pessoas, a reconciliar-se com Deus. A palavra do Senhor diz: apega-te, pois, a ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a lei da sua boca, e põe as suas palavras no seu coração. Se voltares ao Todo-Poderoso, serás edificado, e se afastarás da iniquidade da tua tenda. Essa é uma palavra de reconciliação, uma palavra que nós devemos levar ao coração daquelas pessoas que estão afastadas de Deus. Segundo, a reconciliação do homem consigo mesmo. Se o homem não tem paz com Deus, que o criou, jamais poderá sentir paz consigo mesmo. É aqui que entra o trabalho solitário do pacificador, que após ter levado o homem a se reconciliar com Deus, procura levar a cultivar uma autoestima como filho de Deus, que agora o é. Nós temos um versículo maravilhoso que diz assim: vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E terceiro, reconciliação do homem com o próprio homem. Quer dizer, nós temos 3 fases da reconciliação: o homem com Deus, o homem consigo mesmo e o homem com o seu próximo. O pacificador leva o homem agora a gozar da comunhão com o seu semelhante. É aquilo que eu estava dizendo de Josefa lá em Porto Agrário. Levar o homem a ter conciliação, a ter paz com os homens. E eles, na verdade, é o propósito do pacificador. E por último, nós podemos dizer, para encerrar essa meditação, eles serão chamados filhos de Deus. O que significa essa expressão, ser chamados filhos de Deus? Quem recebe Jesus como Salvador não é só chamado filho de Deus, mas, na verdade, é filho de Deus. Lembra daquele versículo lá de João? Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Serem feitos filhos de Deus, não só serem chamados. Ser chamado filho de Deus significa mais do que um mero reconhecimento verbal, amados. Na verdade, o caráter desse crente bem-aventurado é de produzir as outras bem-aventuranças estudadas anteriormente. Ele é filho de Deus e, na verdade, filho amado. Ser depois imitadores de Deus como filhos amados. Não só filhos, mas também filhos amados. E como filho de Deus, é participante também das heranças, ou da herança dos santos. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Seremos herdeiros das promessas que foram feitas em Cristo Jesus. E quem possui em seu caráter as bem-aventuranças e é pacificador, receberá a aprovação divina e terá convicção pelo testemunho do Espírito que é filho de Deus e que agrada o Pai de uma forma excelente. Espírito Santo testifica com nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Mas então, quem são de fato os filhos de Deus? Romanos confirma isso, no capítulo 8, versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. É um filho adulto de Deus, que se parece com Cristo, que está revestido da plenitude da divindade de Cristo Jesus.
E de forma maravilhosa, como o apóstolo Paulo declara, nós vamos sendo transformados a cada dia, né? Mas todos nós, com rostos descobertos, refletindo como espelho de glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na imagem como pelo Espírito Santo do Senhor. Se nós queremos a paz, e nós temos sobre a paz verdadeira, só Jesus pode realmente trazer essa paz no mundo de conflito que nós estamos vivendo. Mas não basta termos só a paz, nós também precisamos ser pacificadores. E uma das bem-aventuranças, para me ser feliz, eu preciso ser um pacificador. Eu preciso enfrentar os obstáculos para levar a paz verdadeira àqueles que necessitam. Ter esse ministério da reconciliação, de reconciliar o homem com Deus, de reconciliar o homem consigo mesmo e o homem com o seu próximo. E teremos a promessa eterna de sermos chamados filhos de Deus. E quando falamos chamados, como eu disse, não só chamados, mas de fato sermos filhos de Deus. Essa é a nossa meditação no dia de hoje. Que você possa refletir, que você possa realmente buscar essa paz, e não só buscar, mas também ser aquele canal de bênção para levar a paz a outras pessoas. Mas a paz principal que as pessoas estão buscando é a paz que Jesus ofereceu. E ele disse: deixa-os a minha paz. Não as trago como o mundo dá, mas uma paz verdadeira. Uma paz como daquele passarinho da ilustração, que mesmo diante de uma tempestade, ele estava calmo, porque ele estava firmado numa rocha, o seu ninho estava brotando de uma rocha. Jesus é a nossa rocha. Pode vir a tempestade que for, que nós seremos e teremos a paz de Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe a cada dia em o nome dele, e que você possa transmitir essa paz. E eu gostaria de pedir você que possa replicar, né, esse vídeo aos seus amigos, aos seus irmãos. Nós temos recebido algumas mensagens, né, de pessoas que têm recebido de outras pessoas. Citamos na semana passada o Paulinho, lá de Nova Friburgo, tem passado por alguns problemas, mas o Senhor tem abençoado, o Senhor vai realmente transmitir essa paz nesse momento difícil que você está vivendo, Paulinho. Que Deus possa te abençoar, e só Ele, só Jesus pode realmente trazer paz de espírito e consolo ao seu coração, não só ao seu, mas a todos aqueles que estão nos ouvindo. Quero deixar a paz do Senhor ao seu coração, a paz que excede todo entendimento em Cristo Jesus. Amém.